Ora viva amigos, bem-vindos a mais um vídeo nesta série que estamos a fazer sobre os sacramentos da Nova Aliança. No vídeo de hoje vamos nos focar no sacramento do batismo. Então, os objetivos para este vídeo são esclarecer o que é a iniciação cristã, depois vermos a importância do sacramento do batismo na iniciação cristã e vermos em mais detalhe o que é o ritual do batismo e quais são os frutos que o cristão recebe quando recebe o sacramento do batismo. Vamos então começar. Então, porquê esta necessidade de termos uma iniciação cristã? Ora bem, isto vem essencialmente desta dificuldade que nós temos em conhecer Deus e também do facto de que, sendo nós uma criatura, no sentido que fomos criados por Deus e que Deus nos transcende, porque Deus é o Criador, nós temos que ter aqui uma certa humildade em reconhecer que nós apenas conhecemos Deus porque Deus se revelou a nós, porque Deus se deu a conhecer e que isto aconteceu num ato de amor por Deus. Nós dizemos muitas vezes que foi Deus que nos amou primeiro. Deus estendeu a sua mão, por assim dizer, para nos alcançar e compete-nos agora a nós reciprocar neste amor que Deus nos estendeu e amarmos Deus de volta. E então, nós sabemos estas coisas porque elas foram reveladas por Deus, foram sendo reveladas através das Escrituras Sagradas. Deus revelou-se no Antigo Testamento, uma revelação muito marcada quando ele falou com Moisés, não é? Em que até Moisés lhe perguntou depois, bem, mas se eu agora vou voltar para o povo e lhes vou dizer que te encontrei aqui no cimo deste monte, o que é que eu lhes digo? E Deus disse, olha, diz-lhes que eu sou aquele que sou. E foi apenas isto que Deus nos revelou. Aqui nós temos patente esta dificuldade em falarmos a Deus, uma vez que Deus nos transcende, não é? Está para lá da nossa realidade. Nós podemos comprar esta dificuldade que nós temos em compreender Deus se nós pensarmos por momentos se seria possível a uma formiga compreender o que é um ser humano, não é? Não apenas pela dificuldade da dimensão, mas também pela dificuldade da complexidade. Não há nada no mundo de uma formiga que lhe permita fazer comparações que a permitam compreender o que é um ser humano. Nós também sofremos desta dificuldade em compreender de forma clara o que é Deus. Apenas nos podemos socorrer destas revelações que Deus foi fazendo ao longo da história. Nós dizemos que a revelação final e a revelação plena de Deus foi manifestada em Jesus Cristo, quando Deus encarnou num de nós. O Deus Criador encarnou numa das suas criaturas. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, sendo a manifestação de Deus, é por assim dizer, o máximo que nós nesta vida vamos conseguir compreender o que é Deus. E nós conseguimos compreender através das revelações que Cristo nos fez. Ele disse-nos que Ele era o Filho, ou o Verbo encarnado entre nós, e que também que quem via o Filho via o Pai. Portanto, que Deus estava presente ali em Jesus Cristo. Mas pronto, nós não conseguimos ir muito mais além disto. Ao longo da história, Deus continuou a revelar-se, ou talvez de outra forma a esclarecer as revelações que já tinha feito. Nós vemos isto nos concílios ecuménicos de Niceia e de Trento, onde foram estabelecidos certos dogmas, não é?
no Concílio de Niceia foi estabelecido o credo cristão, portanto um resumo daquilo em que nós acreditamos, né? Um só Deus, um Deus criador do universo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez, como é que nós chegamos a esta conclusão? Não é? Trata-se aqui de uma verdade divina que nos foi revelada. E no Concílio de Trento, o dogma da transubstanciação, em que está afirmado que nas espécies eucarísticas, depois de serem consagradas, o corpo de Deus está lá em substância verdadeira e realmente. O sangue de Deus está lá em substância de forma verdadeira e real. Mais uma vez, nós, no nosso conhecimento e na nossa ciência, não temos forma de chegar a esta conclusão. Mas tratando-se de uma verdade que nos foi revelada, nós acreditamos. E também através dos escritos dos pais da Igreja, dos doutores da Igreja, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles aprofundam estas verdades reveladas e tentam torná-las mais claras para o nosso benefício, para nós podermos compreender ao máximo que pudermos esta verdade deste Deus que nos criou. Nas aparições marianas, naquelas que são aprovadas pela Igreja, e como exemplo a aparição de Fátima, também temos confirmações destas verdades reveladas. Portanto, Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, confirmou aos pastorinhos verdades como a existência do céu, do inferno, do purgatório, o valor da oração para a nossa salvação e santificação e também o valor da oração de intercessão pelas outras pessoas para a sua salvação e a sua santificação. Então, estas verdades são verdades que nós nunca conseguiríamos compreender e nunca conseguiríamos conhecê-las se nós não passássemos por este processo que nós chamamos de iniciação cristã. Então, tendo consciência de que estas verdades divinas que temos estado a falar não são passíveis de ser alcançadas através da nossa vivência ordinária, por assim dizer, nós temos necessidade de uma certa ajuda para tomar conhecimento e compreendermos melhor estas verdades. Por isso é necessário este processo da iniciação cristã, que é um processo pelo qual os cristãos são introduzidos no conhecimento dos mistérios da fé, que são estes mistérios que temos estado a falar. Um Deus uno e triuno ao mesmo tempo, não é? Este facto de que nós somos seres criados por este Deus e depois todas as consequências que advêm daqui. Então, este processo de iniciação cristã é fundamental para a nossa religião católica, que é uma religião fundamentada nestas verdades que nos foram reveladas pelo próprio Deus. E neste processo, ou melhor, ao longo deste processo, o cristão é integrado na comunidade que partilha dos mesmos conhecimentos e das mesmas crenças e vai sendo educado nestas verdades e também assume o compromisso de fazer o melhor que pode para viver de acordo com estas verdades. O processo de iniciação cristã marca então para cada um de nós o início de um caminho de conversão e santificação, uma vez que se bem que a nossa vida é realizada das escolhas e dos comportamentos que a gente tem ao longo da vida, mas nós sabemos que há consequências espirituais para o que nós fazemos durante a nossa vida. E então também temos aqui consciência de que estamos num caminho de santificação. Vamos ver então que a tradição
de processo de iniciação cristã teve presente com os cristãos desde o início da Igreja. Nós temos vários documentos que comprovam isso, e temos aqui um documento do século III em que este processo de iniciação cristã já era descrito em 3 fases. Havia uma primeira fase que era identificada como uma fase de purificação e que era iniciada quando se recebia o sacramento do batismo, em que naquela altura explicava-se esta fase desta forma: lavava-se o corpo no batismo para que seja purificada a nossa alma. Portanto, nós vamos ver em mais detalhe ao longo desta sessão de hoje o que é que isto significa. Numa segunda fase, era chamada uma fase de iluminação, que era iniciada quando se recebia o sacramento do crisma, em que, ao imporem as mãos sobre o cristão que recebeu o sacramento do crisma, o Espírito Santo ia iluminar a alma com os seus dons. Portanto, aqui, por esta iluminação, entende-se, nós veremos depois mais tarde, este dom de melhor podermos compreender as verdades que nos foram reveladas. Numa terceira fase iniciava-se esta fase de união, que é iniciada quando se recebe o sacramento da Sagrada Comunhão, da Eucaristia, em que nós dizemos que alimentamos o nosso corpo com o corpo de Deus para que a alma se alimente de Deus. E neste processo de união, nós sabemos que há não apenas uma união espiritual da nossa alma com a alma de Cristo, mas existe também uma união de vontades, não é? A nossa vontade quer o que Jesus Cristo também quer, e uma união de corações também, não é? O nosso coração, por assim dizer, quer amar ou está orientado para os outros como o Sagrado Coração de Jesus nos ama e está orientado para nós. Então, nós vemos aqui que este processo de iniciação cristã está organizado nestas 3 fases: uma fase de purificação, uma fase de iluminação, uma fase de união, e que cada fase tem o seu início quando recebemos um sacramento. Convém termos noção que são fases, isto é um processo de iniciação que decorre ao longo de toda a nossa vida. Agora vamos ver em detalhe, quando recebemos o sacramento do batismo, que mistério é que nos é revelado e porque é que nós dizemos que iniciamos uma fase de purificação com o batismo. Então, o batismo está associado à graça que nós recebemos da purificação dos nossos pecados. Nós temos aqui consciência de que antes do batismo nós vivemos numa condição pecadora. É uma condição que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, porque foi uma condição que eles adquiriram quando pecaram. Então, não é que nós tenhamos herdado os seus pecados, mas herdamos esta sua condição pecadora. No batismo, a graça que recebemos purifica-nos dessa condição pecadora. Existe uma regeneração em nós, no nosso corpo e na nossa alma, e passamos a ser considerados filhos de Deus, no sentido em que depois do batismo é restabelecida uma comunhão, aquela união de que falamos há pouco, entre nós e Deus, que tinha sido quebrada na altura do pecado original. Então, o mistério do batismo é essencialmente um mistério da remissão das consequências do pecado original, em que o batizado, pela graça do sacrifício de Jesus, recupera parte da condição de graça original
que Adão e Eva tinham antes de terem pecado. Vamos ver em mais pormenor o que é que isto significa. Ora bem, nós sabíamos que Adão e Eva, antes de terem pecado, viviam em comunhão com Deus. Eles não sofriam de doenças e já eram imortais. Porém, por esta desobediência de Adão e Eva, em que eles foram tentados pelo diabo e, por assim dizer, escolheram a opção que o diabo lhes estava a oferecer, não é? Ao comer do fruto proibido, eles pensaram que poderiam ali ser algo mais do que Deus tinha planeado para eles, não é? E então isso foi uma desobediência direta à ordem de Deus. Como consequência desta desobediência, logo no momento em que Adão e Eva pecaram, não é? Ao seguirem, ou por assim dizer, escolherem a oferta do diabo e rejeitarem a oferta de Deus, houve ali uma quebra na união que eles partilhavam com Deus. Então, eles perderam esta comunhão com Deus. Ao acontecer isso, como uma consequência direta foi que eles ganharam uma inclinação para a desobediência, não é? Deixaram de obedecer às leis de Deus, de viver segundo os mandamentos de Deus, e passaram a seguir, por assim dizer, estas tentações do diabo, não é? De querer fazer algo para lá daquilo que lhe estava destinado por Deus, pelo seu Criador. Como resultados desta perda de comunhão com Deus, iniciaram-se também uma série de consequências que estão descritas aqui nestas maldições subsequentes a que eles ficaram sujeitos. Portanto, apesar de eles terem ali escolhido aquelas tentações do diabo, Deus instituiu entre eles e o diabo um conflito eterno. Portanto, Deus não permitiu ali uma união completa entre eles e o diabo. Depois, nós sabíamos que antes do pecado, Adão e Eva viviam num estado de graça. Portanto, os seus corpos não padeciam de nenhum males. Mas a partir desse momento, não é, perderam esse estado de graça e então passaram a sofrer de dores, de doenças, e passaram também a ter que usar de esforço físico para retirarem a subsistência da terra. Portanto, tudo isto como consequência desta perda de comunhão com Deus e desta, que a gente costuma chamar, desta queda do estado de graça original que eles tinham antes de pecar. Ao serem depois expulsos do paraíso, porque já não se encontravam neste estado de graça original, também perderam acesso à árvore da vida, que obviamente era Jesus Cristo. Então passaram a ser mortais e deixaram de estar em comunhão direta com Deus. Ora bem, este estado desta perda da imortalidade, desta perda da comunhão direta com Deus, é um estado que todos nós herdamos quando nascemos. Portanto, todos nós nascemos para uma vida mortal, todos nós nascemos para uma vida em que não estamos unidos diretamente a Deus, todos nós nascemos também para uma vida em que temos uma inclinação
para escolher o pecado, que é também uma consequência da escolha que Adão e Eva fizeram. Ora bem, como é que nós podemos dar a volta a esta situação? Pronto, obviamente, Deus, ao mesmo tempo que apresentou as consequências do pecado, também apresentou logo a solução, quando disse que iria haver um descendente que nos iria salvar. Vamos então ver como é que isso acontece. Portanto, convém aqui vermos que quando nós nascemos, estamos num estado em que estamos privados da graça original de Deus. Não estamos numa comunhão harmoniosa com Deus. Isto não significa que estamos totalmente desligados de Deus, mas fruto da escolha que Adão e Eva fizeram de se associarem ao diabo. Portanto, este estado de graça está manchado como consequência dessa escolha. Portanto, então, nós partilhamos aqui com Adão e Eva desta natureza pecaminosa. Portanto, nós temos uma natureza humana que está marcada por esta escolha que Adão e Eva fizeram ao unirem-se ao diabo, e então também temos uma natureza inclinada para escolher o mal. E como fomos expulsos do paraíso, temos aqui estes corpos físicos, que são corpos que nós sabemos vão padecer de doenças, vão morrer. Nós, quando estamos doentes, obviamente nós podemos e devemos buscar a cura, mas nós sabemos que a nossa ciência médica, por mais avançada que seja, não consegue eliminar a doença, apenas consegue aliviar as consequências da doença. Então, como é que nós saímos deste estado? Nós precisamos de ser redimidos. Nós não conseguimos alcançar esta redenção sozinhos. O próprio Deus disse logo na altura que íamos necessitar de um Salvador e que Ele nos ia enviar um Salvador. Ora bem, nós sabemos agora que esse Salvador é Jesus Cristo. Portanto, que a forma que Deus encontrou de nos salvar, de nos redimir deste pecado original, foi de encarnar numa criatura, encarnar num ser humano. Portanto, Deus encarnou em Jesus e depois Jesus ofereceu a sua vida como um sacrifício para a nossa redenção. Agora, é devido a este sacrifício que Jesus ofereceu que Jesus recebeu o poder, depois de nos transmitir esta graça que Ele recebeu, de poder atenuar em nós, não é, as consequências do pecado original e restaurar em nós, nesta vida que ainda temos, a graça santificante que perdemos na altura da desobediência de Adão e Eva. Então, este processo de purificação é-nos concedido no momento em que recebemos o sacramento do batismo. Convém nós termos aqui consciência de que o sacramento do batismo inicia este processo de reconciliação e redenção, assim como os outros sacramentos do Crisma e da Eucaristia iniciam o processo de iluminação e de união com Deus. Este é um processo que nós iremos vivendo e construindo em conjunto com Jesus Cristo, que nos guia neste processo ao longo da nossa vida. Pronto, tendo entendido agora a necessidade do sacramento do batismo, vamos ver em mais detalhe em que consiste o sacramento do batismo. Como é que nós sabemos que nós necessitamos deste sacramento? Ora bem, nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que o próprio Jesus foi batizado no Rio Jordão. E temos o testemunho daquela altura que, na altura em que ele foi batizado, ele recebeu o dom do Espírito Santo.
e foi depois a partir daí que ele iniciou o seu ministério público. Portanto, Jesus Cristo deu-nos o exemplo de que, como ele necessitou do batismo, também nós necessitamos do batismo. E depois Jesus reforçou esta necessidade quando disse aos apóstolos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Portanto, aqui Jesus está-nos a dizer que o sacramento do batismo é necessário para todos os seres humanos. Naquela altura, portanto, não era apenas para o povo judeu, mas sim para o povo judeu, para os pagãos daquela altura, para os seres humanos do mundo inteiro. Todos nós necessitamos do sacramento do batismo. Cada sacramento tem uma fórmula ritual. Nós, quando virmos os sacramentos seguintes, veremos a fórmula de cada sacramento. A fórmula do sacramento do batismo é esta: eu te batizo, Jesus Cristo nos batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos aqui também que no sacramento do batismo somos iniciados neste mistério de um Deus único, mas que se revelou em 3 pessoas. Cada sacramento tem também a matéria essencial, como nós vimos no último vídeo. Esta matéria essencial é o sinal visível, não é, da graça espiritual que nós recebemos na altura da celebração do sacramento. No batismo, a matéria essencial é a água. Então, nós sabemos que quando celebramos o sacramento do batismo, é um sacramento que inicia o cristão na vida da Igreja, porque fruto destas graças que recebemos, nós não só recebemos a purificação dos pecados, mas também passamos a estar incorporados no corpo místico de Cristo. Portanto, o sacramento do batismo também nos confere este dom de restabelecer a graça original que tinha sido perdida, e ao fazer isso, não é, torna-nos filhos de Deus, restabelece a filiação divina com Deus. E como é através de Cristo, nós dizemos que somos incorporados no corpo místico de Cristo e entramos em comunhão, também uma comunhão espiritual, com todos os outros cristãos batizados, com todos os membros da Igreja. Ora bem, vamos ver aqui mais uns detalhes então apenas do batismo. E vamos ver aqui exatamente uns detalhes do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui no fundamento bíblico, não é, que Jesus confirma a São João Batista que é importante que ele seja batizado, não é? Aqui como um exemplo que ele nos dá da necessidade do batismo, e também porque ele sabia também que ele próprio tinha que passar por este rito de iniciação, não é? De, na sua condição humana, também restabelecer a graça original que, como o ser humano, tinha sido perdida. E depois nós temos também o testemunho que, depois de Jesus ter sido batizado, o próprio Deus, na altura, confirmou que sim, que ele era o Filho de Deus. Portanto, tinha sido naquele momento restabelecida ali a filiação divina que Jesus tinha para com Deus. Portanto, isto que aconteceu com Jesus é o exemplo também daquilo que acontece com cada um de nós quando somos batizados. O restabelecimento da filiação divina que existe entre cada um de nós e Deus que nos criou. Vamos ver aqui também muito importante mais algumas graças que nós recebemos fruto de sermos batizados agora em nome de Jesus Cristo, que é ligeiramente diferente do que São João Batista fazia na sua altura. Portanto, o próprio João Batista na altura disse: eu batizo-te com a água, mas no futuro, não é, os cristãos serão batizados com o Espírito Santo.
Então, o que é que acontece? Quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nós somos batizados em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. Este batismo em nome de Jesus é uma confissão de fé. Portanto, nós escolhemos Jesus Cristo, nós acreditamos em Jesus Cristo, somos batizados nele, através dele, porque acreditamos nele. Vemos aqui a diferença, não é, do que Adão e Eva fizeram. Quando Adão e Eva escolheram acreditar nas mentiras do diabo, não é, eles de certa forma escolheram aquilo que o diabo lhes estava a oferecer em detrimento do que Deus lhes estava a oferecer. Portanto, eles escolheram o diabo e rejeitaram Deus. Portanto, nós agora no batismo fazemos o oposto do que eles fizeram. Nós escolhemos Jesus Cristo e rejeitamos o diabo e todas as suas obras. Fruto desta escolha, desta confissão de fé em Cristo, nós também passamos a tomar parte, não é, da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, não é? Nós recebemos, por assim dizer, também as mesmas recompensas que ele recebeu a quando do seu sacrifício. Isto, obviamente, porque Jesus Cristo escolhe partilhar connosco essas graças. Portanto, nós entramos numa comunhão também com Jesus ressuscitado, e é através desta comunhão, desta escolha em Cristo, desta confissão de fé em Cristo, que nós temos acesso à ressurreição. Nós partilhamos da mesma ressurreição de Cristo. Isto também é algo que São Paulo insistiu várias vezes, não é? Que nós morríamos em Cristo e ressuscitávamos em Cristo. Portanto, o batismo assume também aqui, por assim dizer, não é, a função do nosso bilhete de entrada ou o bilhete de regresso ao paraíso, porque é através do batismo em Jesus Cristo que nós ganhamos acesso outra vez, não é, à nossa vida imortal e ao paraíso de onde Adão e Eva tinham sido expulsos. Convém não esquecermos também que, como nós entramos em comunhão com Jesus Cristo, nós iniciamos uma vida nova para Deus em Jesus Cristo. Portanto, o facto de, depois do batismo, nós restabelecermos a filiação divina com Deus, não é? E iniciarmos uma comunhão com Jesus Cristo, significa que nós também assumimos aqui na nossa vida uma missão, não é? Em Cristo. Portanto, convém aqui nós não nos esquecermos que o cristão, tendo conhecimento destes mistérios, não é? Tendo conhecimento destas realidades espirituais que estão por detrás destes acontecimentos, o cristão vive a sua vida com um propósito. Nós sabemos que aquilo que nós fazemos na nossa vida tem consequências espirituais, não é? Portanto, a nossa vida é uma vida missionária. Obviamente, a missão de cada um de nós é estabelecida por Cristo de forma pessoal para cada um de nós, e deve ser algo que cada um de nós deve ir dialogando de forma contínua ao longo da nossa vida com Cristo, não é? Perguntando-lhe: Senhor Jesus, o que creis de mim? O que é que eu posso fazer por vós? Como é que vos posso ajudar na vossa missão, não é? E também pedindo: Senhor Jesus, ajudai-me, não é? Ajudai-me a cumprir a missão que tendes destinada para mim. Pronto, sabendo agora então que no batismo se dá esta regeneração em nós, no nosso corpo, na nossa alma, na nossa vida, vamos compreender melhor que frutos é que nós recebemos no batismo, como é que estas mudanças em nós, não é? Como é que este homem novo do qual nós nos revestimos se pode revelar ao longo da nossa vida. Portanto, nós recebemos dois tipos de frutos: os frutos curativos, ou aqueles que estão associados à remissão dos pecados e que nos salvam,
e nós recebemos estes. Portanto, nós sabemos que esta é, digamos, uma consequência direta do batismo. O próprio São Pedro dizia e exortava as outras pessoas a batizarem-se para a remissão dos seus pecados, portanto, para terem acesso à salvação, para poderem restaurar nas suas almas esta graça original que nós tínhamos antes de Adão e Eva terem pecado. Isto, então, tem como consequência em nós, depois do batismo, não é? A atenuação, por assim dizer, da inclinação que há em nós para a escolha do mal. Portanto, há um reforço da graça divina que nos permite escolher o bem, não é? E como é concedida naquele momento a remissão dos pecados, a partir daquele momento nós estamos salvos. Um cristão batizado é um cristão que vai ressuscitar com Jesus Cristo. Portanto, nós, no momento do batismo, recebemos a graça da salvação. Todavia, convém não esquecer que, ao longo desta nossa vida terrena, não é, ainda permanecem em nós algumas consequências do pecado. Portanto, o nosso corpo ainda é um corpo que está sujeito à doença e à morte. Portanto, este corpo que nós temos agora é um corpo temporário, não é o nosso corpo imortal. E também existe em nós, na nossa vontade, na nossa razão, permanece esta inclinação para o mal. Nós podemos santificar-nos ao longo desta vida terrena, mas este processo de santificação exige uma certa luta, não é? Uma luta interna em que nós escolhemos entre o bem e o mal, escolhemos entre as promessas de Jesus Cristo e as promessas do diabo. Portanto, agora, depois do batismo, nós temos a vantagem que, como foi restabelecida a graça divina que nós tínhamos da comunhão com Deus, agora esta luta de escolha entre Jesus e o diabo torna-se mais fácil para nós, porque temos o apoio da graça de Deus, da graça do Espírito Santo, não é? Mas convém não esquecermos que sim, durante esta vida terrena, esta luta constante vai ter que ser travada por cada um de nós, não é? Entre as tentações do diabo, não é? As escolhas segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, vamos estar sempre sujeitos a esta luta durante a nossa vida. Nós também recebemos no batismo os frutos santificantes, portanto são aqueles que consistem na efusão do Espírito Santo que se dá em nós quando é restabelecida em nós a graça original e a comunhão com Deus. Portanto, todos nós recebemos esta graça de apenas um Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo. E o Espírito Santo concede-nos as virtudes teologais e morais, os frutos do Espírito Santo, que são estes frutos que nos permitem conhecer o bem, que nos permitem discernir o que é certo e o que é errado, e que nos ajudam então nesta luta que nós falamos permanente entre o bem e o mal, não é? Entre seguir a Jesus Cristo e rejeitar as tentações do diabo. Nós sabemos também que fruto do batismo, não é? Nós passamos a estar sob a proteção, por assim dizer, de Jesus Cristo, não é? Esta é a promessa que Jesus nos faz, não é? Ele deu-nos esta comparação, não é? De um pastor que protege as suas ovelhas, que não perde nenhuma das suas ovelhas, ou de um rei que protege os seus súbditos, não é? Portanto, depois de nós sermos batizados, não é? A nossa alma está para sempre, durante esta vida, para toda a eternidade, unida a Cristo, não é? Apesar das
tentações e das lutas que nós vamos estar sujeitos durante esta vida, Cristo não vai permitir que nenhum dos cristãos batizados se perca. Todos aqueles que são batizados pertencem a Cristo, serão ressuscitados com Cristo. Nós vemos assim aqui, estilo de resumo, os frutos teologais, que são as virtudes da fé, esperança e caridade, e os frutos morais, nas virtudes da prudência, justiça, fortaleza e temperança. E também os frutos do Espírito Santo, portanto o fruto de caridade, da paz, da fé, da modéstia, da continência. Portanto, nós vemos que estes frutos são frutos que operam em nós, através da nossa alma, através da nossa consciência, não é? São frutos espirituais. Era isto que São Paulo se referia quando dizia: irmãos, não é? Sois cristãos, esforçai-vos por viver segundo os frutos do Espírito Santo que recebestes e não segundo os frutos da carne, não é? Os frutos do Espírito Santo opõem-se aos frutos da carne. Os frutos da carne são aquela inclinação que há em nós, não é, para cedermos às tentações da carne, aos apetites da carne, aos desejos da carne, não é? Que têm sempre muito a ver com uma escolha focada num egoísmo pessoal, num amor próprio pessoal, numa busca desordenada de prazer, não é? Portanto, nós vemos aqui que todos esses valores da carne estão opostos a estes valores que nos são concedidos pelo Espírito Santo. Agora vamos ver só mais duas consequências do fruto do batismo. Alguns de vós já devem ter ouvido falar do sacerdócio comum dos fiéis, e esta imagem que nós temos aqui tenta explicar um pouco esta ideia de que, como vem aqui na imagem, temos crianças, temos adultos, idosos, homens, mulheres, pessoas de várias raças, leigos, religiosos, e cada um deles está a segurar uma vela, não é? O que é que a imagem nos quer transmitir com isto? Portanto, nós também dizemos que Jesus Cristo é a luz do mundo, não é? Jesus Cristo, o Filho, é a luz, não é, que Deus criou, que Deus deu ao mundo para que fosse revelada a obra da criação. Portanto, Jesus, ou melhor, Deus, quando encarnou em Jesus, não é, também veio reforçar esta ideia de que Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é a boa nova. E todos nós, cristãos batizados, não é, recebemos no batismo esta missão, não é, que é de levar ao mundo esta boa nova, não é, de anunciar ao mundo que Jesus Cristo e os seus ensinamentos, não é, são esta boa nova que Deus quer que toda a gente conheça. Nós não nos devemos esquecer que antes da encarnação de Deus em Jesus Cristo, não é, só os judeus da tribo de Levi, os levitas, é que podiam ser sacerdotes, só eles é que podiam anunciar a vontade de Deus, por assim dizer. Mas depois de Jesus Cristo, todos os cristãos são sacerdotes, todos nós somos sacerdotes, neste sentido em que, não é, uma das missões de Cristo era criar um reino de sacerdotes para Deus, para anunciar a sua boa nova, para anunciar a sua vontade. Portanto, faz parte da nossa missão como cristãos batizados participar neste sacerdócio comum de todos nós. Um outro fruto do batismo é a comunhão dos santos. Aqui, como a própria palavra comunhão está já a anunciar, trata-se de uma união espiritual, não é, entre todos os santos, entre todos nós, por assim dizer. Nós vemos aqui na imagem, aqui na parte de baixo, nós temos então os cristãos numa igreja a rezar, não é? Depois, no meio da imagem, temos aqui, estamos a tentar transmitir, não é, as almas que estão no purgatório a adorar aqui o Santíssimo Sacramento, uma vez que as almas ainda não estão purificadas para poder contemplar a face de Deus. E depois na parte de cima, no céu, temos já
as almas em oração, em que depois já podem ver diretamente a Deus, não é? Independentemente de onde se está, por assim dizer, não é? Deus está sempre presente quando estamos no céu, não é? Estamos numa comunhão plena e perfeita com Deus. Nós, não é? Que ainda estamos aqui nesta vida terrena, já fazemos parte desta comunhão espiritual entre nós que ainda estamos vivos, os falecidos que estão no purgatório e os falecidos que já estão no céu. Estamos todos unidos em comunhão através do corpo místico de Cristo e através do Espírito Santo. Porquê é que isto é importante para nós? É importante porque isto permite-nos, a cada um de nós, não é, interceder pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, não é? Portanto, nós podemos rezar não só pelas outras almas que ainda estão aqui na Terra connosco, mas também pelas que ainda estão no purgatório e também pedir aos santos que já estão no céu que intercedam por nós, que rezem por nós. Convém nós não nos esquecermos deste pormenor, porque este poder de intercessão, da oração pelo próximo, é uma coisa muito importante e também é algo que Nossa Senhora também reforçou junto dos pastorinhos na sua aparição em Fátima, não é? Que se nós temos um irmão, uma irmã, não é? Em Cristo, ou até se nós temos outras pessoas que podem não ser cristãos batizados, não é? Mas são seres humanos que partilham da nossa natureza humana e que também foram resgatados por Cristo no seu sacrifício na cruz. Mas aqui nesta vida terrena, portanto, não tendo recebido o batismo, não podem restabelecer essa união com Deus nesta vida terrena. Mas nós podemos orar por essas pessoas, nós podemos pedir a Jesus que lhes conceda na mesma a sua graça. Portanto, nós devemos rezar pelos outros, devemos pedir a Jesus Cristo, não é? Que quando nós vemos alguém que está desencaminhado, que está em pecado, que está a fazer más escolhas, nós podemos oferecer a Cristo, por exemplo, o sacrifício da Sagrada Comunhão, da Eucaristia, podemos oferecer orações, Pai Nosso, Ave Maria, não é? Podemos fazer tudo isto para que Cristo conceda na mesma a sua graça a essa pessoa. Então isto chama-se a comunhão dos santos. Então este vídeo está um bocadinho mais longo do que o último, mas para terminar, vamos ver aqui em resumo porque então o batismo é tão importante. Portanto, nós vemos que o principal fruto do batismo inclui esta remissão do pecado original e todos os pecados pessoais até àquele momento. Portanto, restabelece em nós o estado de graça original que Adão e Eva tinham antes do pecado original. E isto permite-nos como que renascer por uma nova vida como cristãos, não é? Nós agora renascemos por uma vida unidos a Cristo e sendo verdadeiramente filhos de Deus, depois de restabelecida esta filiação divina, esta união com Deus. E isto, obviamente, algo que, uma graça que nós partilhamos ainda nesta vida terrena. Isto, em termos espirituais, significa que nós passamos a estar incorporados, não só no corpo místico de Cristo, mas também espiritualmente, não é? Na Igreja, que é a união de todos os cristãos, não é? Que acreditam em Jesus Cristo. E Cristo confere-nos no batismo, não é? Esta graça de lhe pertencermos, não é? De Ele cuidar de nós, de Ele nos proteger, não é? Esta certeza que nós temos de que a partir daquele momento, aconteça o que acontecer, não é? Por mais dificuldades que a gente tenha nesta vida e até por mais pecados que a gente cometa nesta vida, nós pertencemos sempre a Cristo e vamos ressuscitar com Cristo. Então, este sacramento repõe em nós, não é? A graça santificante de Deus, e esta graça santificante é
uma vantagem que nós temos, não é? Para podermos lutar, não é? Contra aquela inclinação para o mal, que foi consequência da desobediência de Adão e Eva, que ainda existe em nós, mas agora, ao recebermos a graça santificante de Deus, estamos numa situação mais vantajosa, por assim dizer, para podermos reconhecer o bem na nossa vida, para podermos reconhecer a vontade de Deus e para podermos voltar a obedecer e a viver de acordo com a vontade de Deus. Nós dizemos, em resumo, que no batismo nós tornamos-nos amigos de Jesus e, como amigo de alguém, não é? Participamos na sua vida, na sua missão, não é? Ajudamos Jesus Cristo na sua missão, oferecemos os nossos sacrifícios em conjunto com o sacrifício que Jesus ofereceu, tanto nesta vida terrena, onde estamos agora, como também para a nossa vida eterna. Pronto, amigos, então chegamos agora assim ao final deste vídeo sobre o batismo. Obrigado por terem visto o vídeo até ao fim. Deixo-vos aqui, para quem quiser aprender mais, estas referências, não é? Este livro que já falámos na semana passada, que fala sobre todos os sacramentos, e o primeiro link que temos aqui, que está no sítio do Vaticano, que é uma reflexão que o Padre Arnaldo Rodrigues fez sobre o batismo e sobre os efeitos que o batismo tem em nós. Para quem quiser, os slides desta apresentação estão também disponíveis no Google Drive. Para terminar, terminamos com esta bênção de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco e que esta bênção nos inspire a todos nós e nos guie na nossa caminhada de fé. Então, Deus vos abençoe e espero voltar-vos a ver num próximo vídeo.